Nós estamos caminhando para os nossos episódios finais, meus papinhos, de A Descoberta das Bruxas, e a gente vai terminar ele essa semana. O episódio começa com a Diana tentando fazer um nó diferente ali na sua magia, né? Ela desce as escadas e vai de encontro com as meninas na biblioteca. Enquanto a Sarah e a Phoebe estão conversando, a Phoebe fala que o TJ sumiu do mapa e a única coisa que aparece é que nos anos 90 ele fez muitas composições, mas depois disso, ninguém conseguiu mais saber nada sobre ele. Aí a Diana diz que tá trabalhando num feitiço de localização, e a Sarah responde que pro feitiço dar certo, elas precisam de uma bruxa de cada elemento. Então é necessário encontrar um Coven, e a Phoebe ressalta que elas com certeza vão chamar a atenção do Nox, que vai acabar indo atrás delas, né? E afirma que quase nenhuma bruxa sensata apareceria nesse momento. Só que a Diana acaba insistindo, né? E diz que elas vão sim encontrar um Coven para que possam ajudá-las. O Galongrass, juntamente com o Fernando, dizem que é muito perigoso isso, né? E afirma que o Nox deve estar nas sombras, esperando para atacar. Só que a Diana diz que ela não se importa, que ela veio de muito longe para desistir e ela não vai desistir nesse momento. O Galongrass e o Fernando estão ali do lado de fora da casa conversando. E o Fernando diz que ele já fez tudo o que o Philip pediu. O Galongrass responde que não fez só por ele. E o Fernando diz que ele merece ser feliz, assim como o Matthew e a Diana. E, gente, o Galongrass responde assim num tom bem de questionamento, dizendo o seguinte: será que eu mereço mesmo, Fernando? Enquanto isso, lá em Nova Orleans, o Matthew lembra que a Diana e ele passaram por muita coisa, né? Inclusive sobre a fúria de sangue e tudo que ele passou ali com o Felipe, né? E aí ele acaba mencionando sobre os questionamentos que o Baldwin teve a respeito dos infectados. E tudo isso tá se passando na cabeça dele. Em Londres, a Miriam e o Chris estão no laboratório. O Chris diz que comparou as amostras do Hanson, da Isa, Rui, do Matthew e do Jack. E ele explica que a transformação do vampiro apaga completamente o DNA humano. A Miriam retruca e fala assim, se fosse assim, o Matthew e a Isa teriam o DNA idêntico. Então o Chris afirma que o Matthew possui uma compatibilidade com a fúria de sangue, que era algo que já existia nele antes dele se transformar em um vampiro, ou seja, um gatilho de sangue que a fúria precisava para se expressar. Paralelo a isso, a Sarah, o Galongrass e a Diana estão nessa rua, ali do século XVII, onde existia um Coven. Inclusive foi onde a Diana acabou conhecendo a Good, né? E ela faz uma magia para que o passado seja revelado e consiga encontrar essas bruxas. E nesse momento, uma bruxa aparece e diz que ela precisa acompanhá-las. Ela explica que todo aquele lugar pertence a Good, que os ensinamentos dela são fortes e passaram por várias gerações. Ela pergunta o que elas precisam, e a Diana diz que precisa encontrar o livro da vida, pois ele não pode cair em mãos erradas. Então essa bruxa responde que farão todo o possível para ajudar. Muito engraçada essa cena, meus papinhos, porque, ao meu entender, aqui deixa bem claro que a magia só é feita em comunidade, né? Que todo poder é real, mas precisa dessa comunidade, dessa força para que ela seja forte. Já em Veneza, o GRP tá dando uma festa para as criaturas e para os sangues quentes em sua mansão. E a Zatu chega ao local e recita essa profecia sobre a bruxa que vai acabar com os filhos da noite. E o GP responde ela, e eu achei bem engraçado, porque ele olha pra cara dela e fala assim, mas você nunca para de trabalhar, né? Você não descansa. E o Benjamin vai até a Zatu pra conversar. Ela responde que ele é bem persistente, e ele pergunta se ela já pensou na proposta, a não ser que considere essa situação muito difícil, né? E a Zatu diz que viu a Diana por dentro, e que ela tem muito poder, só que ela não sabe usar. Todos acham que ela é a bruxa da profecia, mas a Zatu tem certeza que não é. A Diana começa sua magia de rastreamento dentro do Coven, atrás do TJ Weston. Ela joga um sal sobre essa pedra e pedem que ele revele o local. Então um mapa se abre diante delas, mostrando onde ele está escondido. Em Nova Orleans, os vampiros estão reunidos em sua casa, conversando tranquilamente. Aí a Miriam chega logo e já diz de cara pro Matthew que elas precisam conversar e que as apresentações ficam para depois. Ela dá um grande sermão no Matthew, dizendo que ele não responde a nada, nem e-mail. O Matthew, então, pede perdão e diz que analisou as amostras. Ela diz que analisou as amostras e descobriu que a fúria de sangue é um componente de desenvolvimento. E o Matthew entende que ele já possui o gatilho para a fúria. A Miriam diz que a resposta não está nos vampiros, mas nos genes humanos, que eles são a chave. A Diana, a Sarah e o Galongrass vão até a Inglaterra atrás do TJ.
Quando eles chegam lá, eles são recebidos de uma forma estranha por ele. Ele diz que não deixa vampiros entrarem em sua casa e manda o Galen Glass embora. Ele aceita, a Sarah e a Diana entram lá dentro e encontram uma casa cheia de coisas acumuladas, até como se ele tivesse algum problema. Diana comenta que ele toca muito bem e ele responde que estudou numa das escolas de músicas mais conceituadas em Londres, mas parou porque ele não aguentava mais as piadas e os comentários ruins das outras pessoas. A Diana pede ajuda com a página que procura. Ele responde que é uma árvore, né? Eu gostava de olhar para ela. Ele diz que a página é feita da pele dos seus ancestrais, foi o que sobrou da sua família. Mas ele apresenta alguns sinais de demência. Então ele acaba se sentindo ofendido e diz que não devem mexer em nada. A Diana agradece e sai dali. A Sarah não entende o que aconteceu. O Galen Glass fala com ela, perguntando das páginas. A Diana fala que se ela levar a página, ele vai ficar sem nada. O Galen Glass diz que poderia conversar com ele, só que a Diana recusa, dizendo que não podem forçar, que eles não são da congregação. O Galen Glass diz que ele não é assim, e a Diana pede desculpas. Ele conta que sabe que ela poderia fazer isso sozinha, que ela tinha esse mesmo olhar determinado no primeiro dia de aula em Yale. A Diana fica confusa e o Galen Glass começa a contar a história, que o Philip pediu que ele cuidasse dela e ficasse de olho e garantisse que ela encontrasse o Matthew. Ela disse que ele esperou séculos por isso. E o Galen Glass responde que deu a sua palavra. A Diana diz que o Philip não tinha o direito de pedir isso, e ele responde que fez com alegria, que ela não deve se desculpar por algo que não sabia. E ele fala uma coisa, gente, que eu chorei horrores, tá? Ele fala que ele sempre soube que ela não seria dele. Então, eles ficam emocionados e se abraçam. E a Diana diz que não merece um protetor tão bom. O Galen Glass responde que o Philip sempre dava tarefas irrecusáveis, que ele era muito bom nisso. Essa cena é bem triste, sabe? Porque a gente acaba vendo que o laço entre os dois, como a protegida e o protetor, precisa chegar a um fim. E quando a Diana se afasta, o Galen Glass diz que se ele recusasse essa tarefa, custaria a sua alma. Em Nova Orleans, o Matthew tá muito pensativo, e a Miriam chega e o questiona. O negócio não é a cura, né? Você se sente culpado por tudo que fez e fica sofrendo à toa. Mas a Diana tá em casa precisando de você. O Matthew diz que tem 2 bebês com furis de sangue que precisarão ficar escondidos para não serem abatidos. E a Miriam responde que ele nem sabe se eles têm frio de sangue e nem sabe se são vampiros. Eu sei que você quer uma cura, Matthew. Se tiverem a doença, vocês vão cuidar deles. Você tem que ir pra casa por causa do parto, porque daqui não tem como fazer. Voltar pra casa não significa que você falhou como um pai, mas ficar aqui, sim, isso será uma falha. O Matthew fica muito pensativo e depois de um tempo ele liga pro Baldwin e diz que precisam se ver pra conversar. A Diana vai até a casa da Agatha pra conversar com ela, mas antes de sair do carro, ela olha pro Galen Glass e diz muito obrigado por ter me contado tudo o que você estava sentindo. Ela vai até a Agatha e diz que precisa muito da sua ajuda. No Coven, o Knox chega desnorteado e a gente vê que ele tá completamente corrompido pela loucura. Você vê que ele tá todo desordenado, todo bagunçado. E ele chega e diz que sente o cheiro da magia da Diana. A bruxa do Coven diz que já sabe quem é ele e que tem a proteção do padre Hubert. O Knox responde que o Hubert é um charlatão e a bruxa rebate, fala que ele foi expulso da congregação. Só que o Knox, tomado pela raiva, acaba atacando ela e jogando contra a parede. Ele usa sua magia sobre a magia feita por Diana para descobrir onde ela está. A Agatha e a Diana voltam à casa do TJ para conversar com ele. Ele diz que não quer falar com bruxas, mas a Agatha aparece e ele acaba se acalmando. Elas entram e perguntam por que ela está ajudando uma bruxa. E a Agatha responde que os demônios são importantes e que enfrentaram séculos de preconceito. E que ela entende a sua dor. E teve que abrir mão da sua própria família por ousar enfrentar a congregação. A Diana explica que precisam provar para a congregação que todo esse preconceito é a razão das doenças das criaturas. E a página completa do livro da vida do TJ é a última chave. Ele diz que sabe quem é a Diana e que ela é a pessoa que vai pôr um fim em tudo. Ele aceita entregar a página, a Diana fica muito feliz e a Agatha conversa com ele dizendo que ele não está sozinho. Você tem a mim e toda a comunidade de demônios lá fora. Só que o TJ diz que ainda tem muito medo de sair, e a Agatha responde que a gente vai no seu tempo. Quando elas saem da casa, Diana diz que agora elas vão progredir, e a Agatha diz que sente raiva por ver criaturas como Timothy sofrendo desse jeito, porque a congregação acha que só existem bruxas e vampiros, e os outros não importam. A Diana responde que é por isso que ela quer unir a páginas da vida e dar fim a todo esse sofrimento e acabar com esse pacto. É preciso mais que uma luta. Precisa de uma revolução, e nesse momento a bolsa dela estoura, deixando claro que os gêmeos estão vindo. Matthew e Baldwin se encontram,
E Baldwin diz: você acha que abrir um novo ramo vai isentá-lo de suas ações? E o Matthew responde: se Philip estivesse aqui, ele entenderia essa nova forma de proteger a minha família. Baldwin ameaça sequestrar todos os seus bens e expulsá-lo de Sept Tours. E o Matthew responde: ok, eu tenho tudo que eu preciso. Ele diz que fez uma promessa a Diane na frente de seu pai e pretende honrá-la até o fim. Baldwin diz que não pode apoiar seu novo ramo e nem respeitar a sua decisão. E a gente vê que o Baldwin tem um grande respeito pelo Matthew, mas também uma grande dor de ver essa família se distanciando. É nítido a tristeza no olhar dele. A Diana chega na casa de Fernando com muita contração. O Fernando liga pro Matthew avisando que ela está em trabalho de parto, que ele precisa correr. E aqui eu quero deixar muito claro, meus papinhos, que tudo que eu escrever ou falar não vai ser fiel em como essa cena e essa sequência foi bem construída. Essa sequência do parto é realmente muito bonito. O Matthew acaba chegando na casa da Diana e, juntamente com o Marcos, eles correm lá pra cima pra ver o que tá acontecendo com ela. A Agatha acaba se despedindo e dizendo que precisa visitar uma pessoa e que todo mundo deixe ela avisada do que aconteceu. A Diana tá na banheira enquanto a Sarah cuida dela. E o Matthew chega. A Sarah fala que ela se virou muito bem sem ele. E o Matthew dá aquela risada, né, e diz que tem certeza que sim. As coisas estão bem com os bebês na barriga. O Marcos escuta os batimentos e tá tudo certo. E, gente, toda essa cena dos dois é linda demais. A música que foi usada, a gente vê o companheirismo do Matthew com ela, a magia da Sarah, os dois se abraçando com closes na barriga dela, todo carinho e amor colocados ali é de emocionar demais a gente. Mostra também a dor que a Diana tá passando. Só que nesse momento todo mundo da casa parece que joga uma energia de positividade e até de muito amor pra ela, o que faz ficar muito lindo. Do lado de fora, o Galen Grass escuta o choro do primeiro bebê. E é uma cena bem impressionante, porque ele acaba falando assim: o Matthew nunca mais sairá do lado dela. E o Fernando acaba o consolando, que foi uma cena assim que acabou com o meu coração, sem brincadeira. O bebê nasce, o Matthew olha como se fosse a perfeição. E quando ele pega no colo, ele olha pro bebê e fala assim: oi, meu amorzinho. O segundo bebê chega, enquanto o Matthew e a Diane estão abraçados ali na cama. O Marcos e a Sarah começam a chorar de felicidade. E toda essa casa, ela acaba vibrando nessa alegria, né? A gente vê a Esaú escutando tudo pelo telefone e a gente vê toda a família reunida. Enquanto isso, a gente vê a Diana e ela diz que queria que seus pais estivessem ali, junto com a Em e com o Felipe. E o Matthew diz que se ele estivesse ali, provavelmente ele estaria gritando pelas ruas e soltando fogos de artifício, de tão orgulhoso dessa situação e dos seus netos. Gente, eu chorei muito nessa parte, sem brincadeira. E a Diana diz que quer que o menino se chame Philip. E o Matthew diz que a menina tem cara de Rebecca. Todo mundo tá lá embaixo comemorando, abrindo champanhe, e a gente vê o Galen Grass aos poucos saindo da sala sem se despedir. E ao longe, ele vê o Matthew pela janela segurando um dos bebês, muito pensativo. Ele liga sua moto e vai embora, percebendo que a sua missão está completa. O Matthew escuta sua partida, talvez entendendo também o que acontecia. A Agatha chega à casa do TJ e encontra ele completamente machucado, prestes a morrer em sofrimento. Ela o acalenta e diz que ele não está sozinho, que ele pode morrer em paz, que ele não está sozinho. E esse episódio entrega pra gente a felicidade do nascimento e a dor da partida, terminando assim. Meus papinhos, esse episódio foi maravilhoso. Toda a construção do nascimento dos gêmeos, tudo que estava ali, foi muito bem feito e muito bem colocado. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem aqui para o próximo episódio.